Lucas capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 12. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12. Inicialmente, nós leríamos Lucas capítulo 6 a partir do 12 e a gente ia parar ali no 26. Mas quando eu comecei a estudar essa passagem, eu falei, não tem como eu separar isso aqui. Não tem como eu quebrar isso aqui. Então, aguenta firme aí comigo que a gente vai até o versículo 49. E diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e de todo o litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe também a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija de volta. Como vocês querem que os outros lhes façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem a eles, e será dado.
Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar o outro? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que construiu a sua casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa e ela caiu, a sua destruição foi completa. Palavra de Deus. E aí a primeira coisa que a gente começa a ver nesse texto aqui é: então, Rodrigo, mas como assim você não conseguiu separar esse texto? Tem um monte de história separada aí, tem um monte de passagem diferente aí. Lucas fala de uma coisa aqui, fala de outra coisa aqui, porque se você prestou atenção no que eu li, né, não dormiu no meio do caminho, eu comecei falando a escolha dos 12 apóstolos, se esse talvez seja o seu subtítulo, esse aqui é o da NVI, aí no versículo 12, a escolha dos 12 apóstolos. Aí a partir do versículo 17, o subtítulo aqui dá bênçãos e ais. Então Jesus está falando de bênção e advertências. No versículo 27, a partir do 27, ele está falando de amor aos inimigos. No versículo 37, a partir do 37, o julgamento ao próximo. Depois, a partir do 46, vem a árvore e seu fruto. E por último, a partir do 46, nós temos o prudente e o insensato. Então, à primeira vista, quando você olha um texto desse, a gente olha como um monte de textos isolados, aleatórios. Lucas sentou ali e começou a lembrar da vida de Jesus e começou a escrever o que ele lembrava. E muitas vezes é assim que a gente trata a Bíblia. Muitas vezes é assim que a gente trata os evangelhos. Como? A gente lê um negócio aqui, a gente vê essa subdivisão que a NVI ou que qualquer outra versão faz, e a gente adota aquilo para a gente, e aí a gente lê aquele trecho e entende aquilo separado. E muitas das vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em relacionar as coisas por causa disso. Eu não consigo entender como que essas partes se relacionam, porque essa é a minha pergunta sempre que eu vou vir pregar um texto. Como que... E é por isso que eu prego do jeito que eu prego. Como que eu prego? Eu prego sequencialmente, expondo a palavra pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque os evangelistas, eles não escreveram aquilo que veio na mente deles do jeito, vou lembrando e vou escrevendo. Não foi essa, e não é essa a atitude dos evangelistas escrevendo os evangelhos. Por que eles estão escrevendo do jeito que eles estão escrevendo? Ele tem um propósito. Cada história dessa tem um propósito. Não são histórias aleatórias que não tem nada a ver uma com a outra. Então a pergunta que nós temos que fazer para esses textos aqui é: como que isso se relaciona com o quê? Com o passado, com o que a gente acabou de ver.
Porque Lucas, ele está desenrolando uma história que vai chegar a um ápice. E toda história, se você assistir um filme, imagina que você está assistindo um filme. Aí você assiste um filme e de repente ele passa uma série de imagens ali. De repente ele passa uma história, depois ele passa uma outra história, depois ele passa uma outra história, depois ele passa uma outra história. Como que vai ser o final desse filme? Você vai gostar do final desse filme? Mas eu não entendi como que as histórias se relacionavam. Era um monte de história diferente uma da outra. E essa é a nossa atitude muitas vezes com a Bíblia. A gente olha e a gente vê, nossa, ó, é legal, Jesus curou o cego. Ah, legal, Jesus escolheu os 12. Ah, legal, Jesus ensinou isso. Ah, Jesus mandou amar os nossos inimigos. By the way, eu já não gosto muito dessa parte, né? Essa parte Jesus podia ter pulado. Então a gente vai pegando e vai vendo a Bíblia dessa maneira, e talvez seja um pouco de culpa nossa, pregadores. Por quê? Porque a gente pega um textinho desse aqui, aí hoje eu prego as bênçãos e as advertências, aí amanhã eu vou lá para Gênesis, e pego uma outra parte e prego, aí a gente faz na cabeça do nosso povo essa confusão. Então a culpa é nossa. Porque aí a gente prega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, e aí o povo nunca sabe, não, o pastor pregou isso aqui nesse dia, então isso aqui é o... E aí a gente fica entendendo a Bíblia de uma maneira fragmentada. Todos os livros, eles têm um propósito, eles têm um jeito de desenvolver o tema que eles estão desenvolvendo. Mas todos os livros da Bíblia estão conectados com o desenvolvimento de um tema maior, que é o plano da salvação, que começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Então todos esses livros estão lidando com isso, não são histórias aleatórias. E aqui é a mesma coisa. Então quando você faz essa pergunta para o texto, como que isso aqui se relaciona com o que a gente acabou de ler? Aí você vê a grandiosidade da palavra de Deus. E eu espero poder mostrar um pouquinho disso aqui hoje. Porque a gente, na semana passada, se você estava aqui, ou se você assistiu a pregação no YouTube, ou no podcast, ou sei lá onde você assiste, né, caso você não tenha vindo, você viu que a gente falou também de um trecho grande na semana passada. A gente falou do capítulo 5, 33, e foi até o 6, 11. E o que nós falamos na semana passada, para você que não estava aqui? A gente falou daquelas debates de Jesus com os fariseus, porque eles vêm e interrogam Jesus a respeito do jejum, e aí ele fala, eu sou um noivo, tem todo aquele debate, aí ele passa do noivo para quê? Para o vinho. Como que isso se relaciona? O que isso queria dizer? Jesus é o noivo, aquele que está trazendo o quê? O novo de Deus. Ele está trazendo um período novo, e aí ele explica isso na parábola que ele usa dos vinhos. Ninguém mistura dois vinhos, lembram disso? Ninguém coloca vinho novo em odre velho e vice-versa. E aí ele vai mostrar que aquilo que ele está trazendo é completamente diferente do que? Da religião judaica, ou da religiosidade judaica, que ensinava, ou que obedecia, ou que ia para a palavra de Deus com uma obediência interesseira ou medrosa. Eu vou obedecer a Deus porque Ele vai me dar, ou eu vou obedecer a Deus porque eu tenho medo do castigo de Deus. E aí vem Jesus inaugurando esse novo tempo, trazendo esse novo tempo. Como que a gente sabe que Jesus está trazendo um novo tempo? Porque Ele é aquele que tem trazido o quê? Um tempo de cura, milagres, pregação aos pobres. Ele está inaugurando novo. Os atos de Jesus demonstram que Ele está trazendo o reino de Deus. E Ele tem autoridade para fazer o que Ele está fazendo. Então, Ele está mostrando que agora é o período da graça. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Eu estou inaugurando esse novo tempo. Então, se você lembra disso, na semana passada, aí a conclusão que nós chegamos é que obedecer no reino, a função da lei de Deus no reino de Deus, através da graça, é gerar uma obediência que é por amor. Eu não já obedeço por medo ou por interesse. Porque todo medo foi lançado fora. Porque Cristo pagou os meus pecados na cruz. Eu não obedeço mais por interesse. Por quê? Obedecendo a Deus para que Deus me dê alguma coisa em troca. Eu vou chegar em Deus e tentar barganhar com Deus através da minha obediência. Não. Como que eu obedeço agora a Deus? Eu obedeço em amor, porque eu já fui abençoado. Não para conquistar alguma coisa.
porque Ele já me amou em Cristo. Então toda essa passagem da semana passada, aí você passa para o quê? Para a escolha dos apóstolos. Tá, mas como que isso se relaciona com o que a gente acabou de falar? Como que isso se relaciona com o texto da semana passada? Essa é a pergunta que tem que ter na sua cabeça toda vez que você vai ler a Bíblia. Como que esse texto, essa passagem, ela se encaixa com aquilo que eu acabei de ler? Como que essas duas coisas estão conectadas? Então, se você lembrar, aí a gente entra na escolha dos 12. Então, se você lembrar do que a gente falou na semana passada, ele está falando do quê? Ele está inaugurando um tempo novo. Ele agora é aquele que está trazendo o novo de Deus, o reino de Deus, a graça de Deus. E aí ele cura aquele homem com a mão atrofiada para provar que ele está trazendo isso. E aí Lucas passa agora para a escolha dos 12. Por que a escolha dos 12 está colocada aqui? Porque a escolha dos 12 é um reflexo das 12 tribos de Israel. Se ele está trazendo um renovo, uma coisa nova, que é diferente do judaísmo, ele está renovando tudo. Então a escolha dos 12 aqui, elas tomam o lugar das 12 tribos de Israel. É esse paralelo que Lucas quer que você entenda. Que esses 12, que essa escolha, agora olha para trás, agora é o novo Israel. Jesus está inaugurando um novo tempo, um novo Israel, que é a igreja. Contudo, esse novo Israel não é um Israel que está substituindo Israel. Não é um Israel que agora nós temos Israel de um lado e a igreja do outro. Não. A igreja sempre existiu. Dentro de Israel, então sempre teve o remanescente fiel. Se você ler os profetas, o que os profetas vão sempre colocar, existe o remanescente fiel, que sempre foi a igreja de Deus. E então nós não temos algo que descontinuamos aqui, ou algo que é paralelo, ou algo que é diferente. Não, a partir de Israel, é o que? Vence então a igreja. Porque você tem que lembrar o propósito de Lucas em escrever isso aqui tudo. Por que Lucas está escrevendo o seu evangelho? Como que ele começa os 2 primeiros capítulos do seu evangelho? Mostrando que Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus para Israel. Então, se é o cumprimento, a igreja é o cumprimento daquilo que Deus quer. Então não existe 2 povos diferentes, existe um povo, que agora é inaugurado num novo tempo em Jesus. É por isso que essa passagem está aqui. Não é uma passagem, Jesus escolheu os 12, para mostrar que escolheu 12 apóstolos. Não, ele quer que você entenda isso. Ele acabou de dizer no capítulo 5, estou inaugurando um novo tempo. Esse novo tempo, assim como Israel foi escolhido, assim como Deus levantou lá os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, como as 12 tribos, agora o número 12 também tem esse símbolo. Ele quer que nós lembremos disso. Existe um novo Israel. Então, em todo o reino nós temos o quê? Nós temos uma série de valores, nós temos um poder implementador, aquilo que vai forçar que aqueles valores sejam cumpridos, e nós temos os resultados disso. Então, toda vez que um governo novo se levanta, nós temos o quê? Os valores daquele governo, o poder de forçar você a fazer aquilo, e os resultados que aqueles valores vão trazer. Então, todo governo vai trazer isso, e não é diferente com relação ao governo de Deus, com relação ao novo de Deus, com relação ao reino de Deus, porque Ele está trazendo um novo reino. Lembra do que Jesus fala dos vinhos de novo? Não tem nada a ver um com o outro, é uma coisa completamente nova. Eu estou trazendo algo novo, eu estou trazendo um novo reino, eu não estou consertando um reino antigo, eu trouxe o novo de Deus. Então Jesus ele vai mostrar o que aqui? Ele vai mostrar a série de valores desse novo reino. Ele estabeleceu com os 12 apóstolos o novo de Deus, a igreja, e agora ele começa, a partir disso aqui, ele vai mostrar quais são os valores desse reino. Quais são os fundamentos que sustentam esse reino? E é isso que nós vamos ver aqui, daqui para frente. Então não são histórias paralelas, ou histórias aleatórias, que não são conectadas umas com as outras.
Jesus, ele está mostrando quais são os valores do reino que ele está trazendo, que ele está inaugurando, que ele inaugurou agora com o chamado dos apóstolos. Então, Jesus, ele vai mostrar esses valores daqui para frente. Quando então a gente começa a entrar no texto que nós lemos aí, quando ele fala das bênçãos e dos ais, ou das bênçãos e das advertências. E aí ele começa falando, né, se você voltar comigo aí, bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus, bem-aventurados vocês que têm fome. E ele vai seguindo. Ele vai começar a mostrar então quais são os valores desse reino. Então, o que ele vai acabar no versículo 22 aí do capítulo 6, é mostrando o quê? Vocês serão perseguidos, maltratados, odiados, excluídos, insultados por causa do meu nome. É engraçado, gente, que esse tipo de texto, a galera da prosperidade não gosta de pregar, né? Como assim, Jesus? Não, é isso aí mesmo. Vocês querem ser meus seguidores? A gente quer. Então sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser maltratados, perseguidos, excluídos, insultados. Mas quando isso acontecer, o que vocês devem fazer? Se alegrar. Se alegrar. Por quê? Porque grande é o vosso galardão no céu. E não é que será um grande galardão no céu. Agora é um grande galardão no céu. A sua recompensa no céu é grande. É disso então que ele está falando. Ele vai falar, vocês vão ser perseguidos. Aí, a partir disso, Jesus vai nos ensinar como, porque lembra para quem ele está falando. Ele estava na planície e muitos de muito lugar vieram ouvir eles. Inclusive, discípulos que não eram de Jerusalém ou de Judá, eles eram de fora. Então ele está falando para todos os seus discípulos. Jesus está falando para você. Isso não é, isso falar, mas isso aí foi lá no primeiro século, agora já é diferente. Não, Jesus está falando isso aqui só para os apóstolos. Não, ele está ensinando e falando com a sua igreja. Então ele fala, vocês vão ser perseguidos. Vocês entenderam isso? Vocês serão perseguidos. Aí ele vai mostrar agora como nós vamos responder à perseguição. Como nós vamos passar pelos sofrimentos dessa vida. Porque, gente, essa teologia que diz que você vem para Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos, não é bíblica. Porque a Bíblia, o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Porque se eu pregar para vocês aqui, se eu chegar aqui e pregar para vocês, vai dar tudo certo. Confia em você, você tem a força que você precisa, está dentro de você. No dia que eu chegar e pregar isso aqui, e aí você vai, não, é verdade, a força está dentro de mim. E agora eu vou conseguir, pensamento positivo, pense e fique rico. Já escutaram essa não? Já, tem até um curso. Pense e fique rico. E aí você começa a passar pelas lutas, porque nós vivemos num mundo caído, dominado pelo pecado. E aí eu venho aqui e prego uma coisa dessa para vocês, aí você sai lá fora, pense e fique rico. Estou pensando em ficando rico, Rodrigo. E aí o seu pensamento não dá muito certo. E aí você começa a enfrentar luta, adversidade, provação. Aí você começa a experimentar isso aqui que você acabou de ver Jesus falando. Você começa a ser excluído, insultado, você começa a ser odiado. Aí você fala assim, tem alguém que está errado. É quem? E geralmente é a palavra de Deus que eles culpam. E aí a gente começa a passar, eu venho aqui e prego uma coisa dessa para vocês, você sair fora, a sua vida vira um caos, você vai passar pelos sofrimentos, você vai ter perdas na sua vida. Eu queria falar que você não vai, mas sabe quando vai ser tudo perfeito? No céu, na glória. Quando Jesus voltar e restabelecer todas as coisas, é nesse dia que vai ser tudo perfeito. E só lá. Enquanto vivemos no mundo caído, nós teremos aflições. E aliás, gente, o grande tema do Novo Testamento é esse. Como que nós passamos pelos sofrimentos dessa vida. É nos preparando para sofrer. Esse é o grande tema do Novo Testamento. Se você ainda não percebeu.
Como que você sofre e se mantém fiel? Como você sofre e no meio dos sofrimentos você se aproxima de Deus? E aí, se você então escuta o evangelho aí, que não é evangelho, da prosperidade, aí você sai lá fora e você começa a passar por sofrimentos, e você pensa, nossa, mas o pastor lá falou que eu não ia passar, isso eu estou passando então, isso aqui, então para que eu estou indo na igreja? E aí você começa, esse Deus não me serve de nada, e vai embora, e você se escandaliza. Agora, se você vem aqui e você escutar a verdade da palavra de Deus, quando os sofrimentos chegarem à sua casa, eles vão chegar, eu queria dizer que eles não chegarão. Rodrigo está profetizando desgraça. Não estou. Eu posso conversar com meia dúzia de vocês aqui, eu conheço a história da maioria de vocês aqui, eu sei pelo que vocês estão passando, e vocês sabem que eu não estou mentindo, porque ela vai chegar, a adversidade vai chegar, a luta vai chegar. Em muitos dos nossos casos aqui, essa noite, que eu olho para a casa de vocês e lembro das histórias, ela já chegou, e ela está na porta, e ela está batendo, aliás, ela já entrou. Então, como que eu passo? Se nós entendemos que a promessa de Deus é que nós vamos passar, mas a resposta final não é o sofrimento que está passando agora na sua vida, a resposta da vida do crente, a resposta final não é a morte, a resposta final não é o sofrimento, não é a perseguição, não é a exclusão, não é o ódio das pessoas, a resposta final é: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno, preparado para vocês antes da fundação do mundo. Essa é a resposta. Aí a gente começa a olhar da perspectiva de Deus as coisas. Aí eu passo por os sofrimentos dessa vida de uma maneira de cabeça em pé, de uma maneira que vai me trazer conforto e consolo nos momentos de adversidades. Esse é o perigo de não pregar o verdadeiro evangelho. Então, como que vocês vão responder a tudo isso? Vocês vão sofrer, Jesus disse. Agora, como que você responde aos sofrimentos? E é isso que ele vai falar daqui para frente. Todo esse monte de história que parece aleatória e desconectada, ame o seu próximo, ame os seus inimigos, não julgue, a árvore seu fruto, o prudente e o insensato, que parece um monte de história. Ele está desenvolvendo, está respondendo a essa pergunta: como que você passa? Por isso aqui que eu acabei de falar que você vai passar, Jesus disse. No versículo 22, você vai passar por isso aqui, mas agora eu vou te ensinar como que você vai passar por isso aqui. Vocês vão amar os seus inimigos, do 27 ao 36, Jesus então está ordenando o seu povo a amar aqueles que os perseguem. E quem são esses? Quem são esses? Volta comigo aí para o versículo 24. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. De quem que Jesus está falando? Quem que vocês acham que está perseguindo o povo dos versículos anteriores? Os ricos. É esse povo depois aqui. Jesus está falando com o povo dele. Depois ele passa para aqueles que vão perseguir o povo dele. E aí Jesus está falando para esses aqui, para o seu povo. É esses aí que são os ricos, que têm tudo, que vão perseguir vocês. Então Jesus, como que a gente trata eles? Vocês amem eles. Vocês amem eles. Então, amem os seus inimigos. Essa é a advertência de Jesus, é isso que Jesus nos ordena a fazer. Mas por que eu devo fazer isso? Porque essa é a primeira pergunta. Por que eu vou amar alguém assim? Gente, amar inimigo não é fácil. Amar a gente na igreja, bonitinho, já é difícil. Não é? Porque a gente é complicado. Principalmente aquela pessoa. Qual pessoa? Aquela sentada no seu banco. Você é complicado demais. Pergunta para o seu marido. Pergunta para a sua esposa. Você é complicado, Zé. Não é fácil lidar com você, não. Porque a gente se acha bom. A gente se acha bom. Eu sou tão bonzinho. Eu sou tão legal. Você é complicado. Sabe por que sua esposa briga tanto? Porque você é chato mesmo. É isso aí, você precisa ser tratado, você precisa do Espírito Santo. Então amar, gente, aquele legalzinho do seu marido já é difícil. Imagina aquele que está te perseguindo, te excluindo, te odiando, te causando mal. Ô Jesus, isso aqui está difícil de seguir. Não sei para você, mas
Para mim é. Eu estou aqui abrindo o jogo com vocês. Porque eu não estou chegando aqui falando, você tem que amar. Mas eu amo todo mundo, eu amo as pessoas que me seguem. Gente, isso aqui é difícil. A gente gosta de amar os legal. Né? Não sei quem que falou, acho que esses dias, a Edna voltou das férias dela, a gente falou, a gente estava com saudade da Edna nas nossas orações, e aí a gente já começa a amar. Gente, a Edna é a pessoa fácil de amar. Qualquer um consegue amar a Edna. Aí, mas tem gente que não é tão assim. E é irmão, a gente tem que amar. Tem que amar. Porque irmão a gente não escolhe. Tem uns irmãos mais complicados, a gente tem que amar. Então, por que eu vou fazer isso? E aí no versículo 36, ele responde essa pergunta. Se você abrir aí no versículo 33, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Qual é a razão para eu amar os meus inimigos? Porque o Pai de vocês ama. O Deus que chamou você ama os seus inimigos, os inimigos dele, e faz cair chuva sobre bons e sobre maus, e sustenta os bons e os maus. Você já percebeu que os bebês dos ateus nascem saudáveis, nascem com fartura do que eles precisam, e eles amaldiçoam a Deus ainda, eles não acreditam em Deus? Deus abençoa mesmo aqueles que amaldiçoam o nome dele. Esse é o coração do nosso Deus, é um coração abençoador. Jesus está nos chamando para ter o coração do Pai. Amar os nossos inimigos. E aí ele fala, vocês vão julgar como Jesus julga. Porque aqui, gente, eu não posso entrar nesse detalhe, mas aqui existe na igreja uma falsa humildade que diz, gente, não me julgue, porque você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. Primeiro, e você não tem medo? Só Deus pode me julgar. E você não está aterrorizado com essa notícia? Porque Ele é o Deus que julga com imparcialidade, Ele é o santo que não tolera um único pecado. Se só Deus pode te julgar, meu irmão, seria muito melhor que qualquer outro juiz pudesse te julgar. Porque para Ele, diante dEle não passa nada. Mas então a Bíblia e vai falar por várias outras vezes, eu não quero me deter nesse ponto para conseguir terminar a minha pregação, mas vai falar por outras vezes, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz que, com pessoas que se dizem irmãos na fé, mas andam como pagãos, com esse tipo de gente, você não toma uma refeição. Com quem se diz crente e anda que nem um demônio, com esse tipo de gente, estou parafraseando Paulo, você não toma uma refeição. Como que você faz isso sem julgar? Não tem como. Mas o nosso julgamento, pensa no que está acontecendo aqui, volta para o texto, para você entender o que Jesus quer dizer com isso aqui. Lembra do texto, lembra daquela frasezinha? Texto fora de contexto é pretexto para todo tipo de heresia. Você quer tirar um textinho fora do contexto dele, você consegue criar todo tipo de heresia. Aí você pega um monte de texto, faz uma coxa de retalho e monta um Frankenstein e apresenta para as pessoas. Está vendo? Esse texto, nós temos que estudar, por isso nós estudamos do jeito que nós estudamos, sequencialmente, para entender todo o contexto da passagem. E aí, ele está falando do quê? Ele acabou de falar que nós devemos amar os nossos inimigos. Porque o nosso coração é esse coração aqui. Eu estou sofrendo perseguição, exclusão e tudo isso aqui por causa dos meus inimigos. Então o que eu quero? Eu quero fazer o quê? Mata eles, Jesus, mata eles. É natural nosso. Eu vou querer que ele morre. Miserável. Morre. Então eu vou querer orar por eles. Quem dirá amar? E é isso mesmo que Jesus está falando. Você não julga ele. Sabe por quê? Porque aí vai falar assim, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Ele está falando aqui do quê? Perdão, julgamento, ele está falando de salvação. Aliás, muito desse texto que está falando de salvação. Então, nossa ansiedade de Deus matar eles, Jesus está falando, não, você não julga, sabe por quê? Porque a nossa tendência eu sou crente, eu vou na igreja, estou lá todo domingo, leio a minha Bíblia, faço oração, né?
como diz a canção. Leia a Bíblia e faça a oração. Então, aí você pensa, não, eu estou fazendo isso, estou cantando isso desde os meus 3 anos de idade. E estou seguindo. E aí quando acontece tudo isso que Jesus falou que vai acontecer comigo, eu tenho o quê? A tendência de olhar, olha lá aqueles miseráveis, aqueles pecadores, eles vão ver com Deus. E nós esquecemos, gente, que nós todos somos farinha do mesmo saco. Que pelo fato de você estar aqui essa noite, não te faz melhor do que ninguém. E esse é o Evangelho. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos o que nós temos, nós somos o que nós somos, pela graça de Deus. Então nós olhamos a pessoa lá fora, que nos maltrata, que faz isso, que faz aquilo conosco, nós temos que olhar com misericórdia, sem julgamento. É nesse sentido. Eu vou olhar para aquela pessoa e eu vou orar pela salvação dela. Eu vou orar para que Deus faça com ela aquilo que Ele fez comigo. Que a vida dela seja transformada pelo poder do Evangelho, como o poder do Evangelho transformou a minha vida. Então é disso que ele está falando aqui, porque não existe diferença entre nós. Aí, no versículo 43 aí, em diante, ele vai lá, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nem uma árvore ruim dá fruto bom. Bom, isso é um senso comum, uma lógica, né? Jesus, é meio óbvio isso aí que você está falando. E aí ele continua, você não vai colher fruta de espinheiro, não tem como. Bom, Jesus também, né, isso é meio bem lógico da sua parte, né, mas obrigado pela instrução. Do que Jesus está falando aqui, gente? Ele está falando que essas coisas aqui são naturais. Porque a gente olha para isso daqui, amar os inimigos, não julgar, não desejar o mal, não andar dessa maneira, isso é complicado. E aí ele fala de fruta e árvore. Do que ele está falando, Jesus? Qual que é a relação? Ele vem de uma frase, de um texto, depois ele pula para o outro. Como que isso aqui se conecta? Sabe por que Jesus está falando de fruta e árvore? Porque árvore, a gente chega no spring, na primavera. E na primavera começa a brotar todas as folhinhas, né? E aí começa a brotar e daqui a pouco a gente tem o quê? Tem frutas, certo? Agora, mas se você conseguir conversar com uma árvore, você vai lá fora e conversa com uma. As árvores agora elas estão todas lá, sem nada. E elas estão morrendo de preocupação, porque está chegando o verão. E como que ela vai dar fruto? Como que ela vai obedecer à vontade de Deus em dar fruto, certo? Alguma árvore está preocupada com isso? Por que a árvore não está preocupada com isso? Porque é natural da árvore dar fruto. Se ela é uma árvore frutífera, ela vai dar fruto. Se você é uma árvore frutífera, você vai dar fruto. Então viver preocupado, eu tenho que amar, eu tenho que fazer, eu tenho que orar. A gente não tem. O Espírito Santo que nos foi dado como presente, é aquilo que nos molda, que nos motiva, que nos transforma à imagem de Deus. E é através do poder do Espírito Santo que eu vou conseguir amar os meus inimigos e orar por eles. É só através do Espírito Santo que eu vou conseguir amar os meus inimigos e obedecer ao Senhor. Então não é na força do seu braço, eu vou dar fruto, eu vou dar fruto, eu vou dar fruto, eu vou obedecer, eu vou conseguir fazer isso aqui. Não, meu irmão, é natural para o crente dar fruto. Ele não fica pensando, ele vai lá e faz o bem. Por que ele faz o bem? Para merecer alguma coisa. Não. Ele vai lá e faz o bem para aparecer. Não. Ele vai lá e faz o bem por isso. Não. Ele vai lá e faz o bem porque é a natureza dele fazer o bem. Porque ele é um filho de Deus. E o que ele quer fazer? Ele quer ser mais parecido com o pai dele. É normal que nós então venhamos a dar fruto. Nós, crentes, cristãos, que temos o Espírito Santo em nós, vamos dar frutos. Mas de onde vem o poder para viver isso aqui? Da onde vem esse poder? Porque eu falei que tem os valores e tem o poder. Tem um poder que nos dá. Em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo, como eu acabei de dizer. É Ele que dá o poder. Sem o Espírito Santo, você não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Então, só serão capazes de dar frutos se vocês continuarem construir a sua casa na rocha. Tudo isso aqui que está acontecendo aqui,
é o quê? Aí ele conclui com isso aqui. Vocês vão conseguir fazer isso aqui se vocês construírem a sua casa na rocha. Essa é a rocha. Essa é a rocha. Tudo aquilo que eu falei no começo sobre a necessidade da pregação genuína e verdadeira é por causa disso, porque nós construímos a nossa casa na rocha. E vão vir as tribulações. Perceba que vão vir as tribulações. O que são as correntes? O que são as torrentes que vão dar contra aquela casa? Se não as próprias tribulações, se não as próprias angústias da vida, se não são as perseguições do versículo 22, que Jesus já nos alertou. Então ele começa nos alertando, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por sofrimentos, mas ele está concluindo, dizendo, se firmem na rocha, e quando esse dia chegar, vocês vão ficar sólidos, porque vocês estão na rocha. Na rocha. Aí mas é interessante, ele começa assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sabe por quê, gente? Porque a gente vem para a igreja, aí você vem aqui, você escuta a mensagem, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, e aí você sai daqui hoje, nossa, que mensagem abençoada, ou se não, nossa, o Rodrigo hoje passou do tempo, de novo. E você sai, você vem, escuta, e você está na igreja faz 20 anos, escutando. E você chega aqui no louvor e levanta a mãozinha e treme o beicinho. Senhor! Senhor! Aí você sai naquela porta lá, e a sua vida não mudou nada. É isso que Jesus está falando para você, porque você não está escutando Jesus pregar pessoalmente. Mas eu não estou falando a minha palavra, a minha opinião, eu estou abrindo a Bíblia e pregando a palavra do meu Senhor. Eu só sou um instrumento na mão dele. Então quando você escuta essas palavras, não são as minhas palavras. Então Jesus está te perguntando isso hoje. Por que você me chama Senhor, Senhor, e a sua vida não muda? Por que você me chama Senhor, Senhor, e amanhã você vai continuar vivendo do mesmo jeito, em vez de construir a sua casa na rocha? Porque vai chegar o dia mau e você não vai suportar, porque você não está firmado na rocha. Não sejam ouvintes, mas praticantes da palavra. Então nós vivemos no amanhecer de um novo tempo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 12. Ele fala que nós vivemos no amanhecer. O que é o amanhecer? E aqui é muito legal, em qualquer lugar do mundo, aliás, mas aqui você vai amanhecendo. O amanhecer, você está vivendo a expectativa do amanhecer, mas você ainda está no escuro. Não é assim? Jesus ele já veio, Jesus ele já conquistou a morte, o reino de Deus já é chegado. Mas ainda falta o quê? Falta o dia que nós esperamos, que nós aguardamos com grande expectativa, que é o dia que Ele voltará e restaurará todas as coisas, e nós estaremos com Ele para sempre. Esse é o dia claro. Nós aguardamos esse dia, mas nós já vivemos a sombra desse dia, nós já estamos no comecinho da manhã, a gente já começa a ver os primeiros raios de sol. E aí Jesus, o apóstolo Paulo, está nos chamando a vivam como cidadãos da luz, porque o dia já desponta. Ou nós podemos viver como Belsazar, lá de Daniel capítulo 5, e talvez você não entenda essa passagem. O que tem a ver essa passagem com o que está pregando, Rodrigo? Lembre-se, gente, tudo na palavra de Deus, tudo aponta para Cristo, tudo. E aí lá em Belsazar, no capítulo 5 de Daniel, o que acontece? O que está acontecendo lá no capítulo 5 de Daniel? Se você lembra, tem Nabucodonosor, aí depois vem o descendente dele e assume agora o governo, e ele está tendo uma festa, e aí vem aquela festa, eles trazem os utensílios do templo que Nabucodonosor trouxe de Israel, e eles começam a beber vinho nos copos que eram usados no santuário de Deus. E aí o que acontece? Eles estão festejando, de repente, aparece uma mão, e escrito na parede,
Um escrito que ninguém consegue decifrar. Então eles chamam Daniel, Daniel consegue decifrar aquilo, falar o que vai acontecer, falar: você foi pesado e você não valeu nada. O seu reino vai acabar. E aí acaba o versículo 31 de Daniel 5, dizendo assim: naquela mesma noite, o reino dos medos e dos persas tomam a Babilônia. Aí eu fico: como assim, Deus? Foi no mesmo dia? Como é? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo com Daniel, com Belsassar, aliás. Ele está cercado pelos medos e pelos persas. Ele sabe que ele vai perder. Ele sabe que ele vai ser destruído. Então ele chama uma festa e coloca todo mundo lá, naquela festa. E ele está lá festejando com as suas concubinas e com as suas esposas. Eles não faziam isso. Colocam concubina e esposa no mesmo lugar. Gente... Você vê a vida de Jacó, que tinha 4 esposas ali, o pé de guerra, que era aquilo. Você imagina agora, você colocou concubina e esposa no mesmo lugar. É sinônimo de fracasso. E aí ele está ali festejando, no auge da sua festa, manda trazer os utensílios do templo de Deus, e usa para beber, e para fazer o que ele está fazendo lá. Então, o que essa história tem a ver com tudo que você está falando, Rodrigo? Porque muitas vezes essa é a nossa atitude diante das coisas desse mundo. Como o apóstolo Paulo diz, já está despontando o dia. E em vez da gente se adequar à luz, nós nos adequamos à morte. Nós nos adequamos ao quê? Às trevas. Porque não é dia ainda, então ainda é noite. E aí a gente quer viver como cidadãos da noite, não do dia. Então você tem 2 escolhas: ou você vive como cidadão da luz e pratica isso que Jesus está nos ensinando, ou você vive como cidadão da escuridão, das trevas, e vive como Beltesazar, e de repente chorarão e se lamentarão, pois verão nos céus o sinal do Filho de Deus. Aí é muito tarde, meu irmão, aí é muito tarde. Então os valores do reino desse mundo, voltando lá para o começo do versículo 24, ele fala que o valor de 3 valores ou 4 valores do reino desse mundo. Como que as pessoas vivem esse mundo? Lembra que a filosofia da pós-modernidade é essa: viva aqui e agora, porque não existe céu, não existe inferno, não existe amanhã. Você tem que ser feliz aqui e agora. É por isso que tantos casamentos se acabam com 6 meses. Porque não me fez feliz com 6 meses, não quero mais como outra. Estou mentindo? Então, qual que é a filosofia desse tempo? Agora, o imediatismo. Eu preciso ser feliz aqui e agora, porque não tem depois. Não tem depois. Nós somos a geração que mais procura por entretenimento na história, e nunca nós fomos tão depressivos. Nós somos a geração mais depressiva da história. Não é hilário isso? Mas então nós temos pelo menos 4 coisas que desde o tempo de Jesus o reino desse mundo procura: poder, conforto, reconhecimento e o que? Crescimento à custa do outro. É por isso que quando ele fala assim: ai de vocês que agora riem. Essa palavra no grego, ela significa isso: vocês riem à custa dos outros, vocês riem à custa da vida dos outros, vocês riem porque vocês defraudam os outros e ganham as posições e ganham aquilo que eles têm. Vocês riem por causa, em outras palavras, da desgraça dos outros. Então o reino desse mundo é um reino que está preocupado com poder, com conforto e com reconhecimento. Estou mentindo? O que mais as pessoas querem? Poder ou dinheiro, que está conectado, conforto, reconhecimento. Quem não quer ser reconhecido? E subir como? A qualquer preço. Eu estou disposto a pisar em outros. Por quê? Porque eu quero subir. Não entre na minha frente, porque se você entrar na minha frente, eu vou passar por cima de você. Estes são os valores desse mundo. Mas, então ele está falando: mas ai de vocês. Jesus não está dizendo que um dia, no julgamento essas pessoas vão sofrer. Porque a gente fala: ai de você. Aí a gente está pensando: nossa, um dia Jesus vai vir e vai julgar. Não. Jesus está falando que você, que eu, que nós todos, e eles nessa passagem, todos nós vamos sofrer. Quando nós fizermos dessas coisas
o centro da nossa vida. Porque muitas vezes nós colocamos o poder ou o dinheiro como o centro da nossa vida. Muitas vezes nós colocamos o reconhecimento como o centro da nossa vida. Nós queremos ser reconhecidos pelos outros a qualquer preço. Nós queremos subir à custa de sei lá quem for. Eu coloco o meu crescimento, os meus objetivos acima de tudo, acima de todos, não importa acima de quem. Então nós vivemos apreciando, querendo, colocando essas coisas no centro da nossa vida. Mas o problema de tudo isso é que quando nós colocamos isso no centro da nossa vida, o que vai acontecer conosco? Quando as torrentes vierem contra a nossa casa, não sobra nada. Porque poder pode ser tirado de você a qualquer hora. Reconhecimento, dinheiro, fama, qualquer coisa pode ser tirado de você. É por isso que Jesus está falando, não construa a sua casa em cima dessas coisas. Não construa a sua casa com os valores desse reino. Porque está fardado ao fracasso. Os valores desse reino estão fardados ao fracasso. Se você colocar o seu coração nisso, você vai se lamentar. Aqui ainda nessa terra e no dia do julgamento final. Você vai. E os valores do reino de Deus já são contrários, porque nós cristãos, o cristão é aquele que não mais é controlado por essas coisas. Nós não vivemos correndo atrás de poder, de conforto, de reconhecimento. Por que nós não vivemos? Porque nós somos o povo que entendeu que o nosso poder ele vem de Deus, que o nosso consolo é o Senhor. É Deus, Senhor, Ele é o nosso consolo. O reconhecimento que nós precisamos vem de Deus. Gente sofrendo com problemas de autoestima. Quando você entende o como você é amado em Deus, todos os seus problemas de autoestima vão embora. Amém. Porque Ele te amou tanto que Ele deu o seu único filho para morrer por você. O único reconhecimento que nós precisamos é do Senhor. E crescer subindo em cima dos outros, não. Para o crente, nós queremos crescer vendo as pessoas crescendo. A nossa alegria é que as pessoas cresçam. A nossa alegria é ver a prosperidade do nosso irmão. Esses são os valores do reino. E esse valor, se a gente falar aqui, agora, para qualquer pessoa fora, e até pessoa para a igreja mesmo. Até para a igreja esses valores são muitas vezes estranhos. Como assim? Como assim eu não vou viver à procura dessas coisas? Não, eu quero essas coisas mesmo. Você ainda está vivendo no reino do mundo. Porque os valores nossos são contrários aos valores do mundo. Mas de onde vem então o poder, finalmente, para poder viver assim? Desapegado de todas essas coisas. Da onde vem esse poder? Do versículo 19. Como assim, Rodrigo? Porque você lembra que eles vinham até Jesus para serem curados, e dele saía poder. Até hoje, dele ainda sai poder. Amém. Poder para você viver isso aqui que é tão contra a nossa cultura. Completamente oposto ao que nós pensamos, ao que nós fomos ensinados, ao que nós crescemos ouvindo, ao que nós somos bombardeados 24 horas. É totalmente contra a cultura, isso tudo que eu estou falando aqui hoje. Mas poder vem dele para viver assim, quando nós nos rendemos a ele e fazemos dele o centro da nossa vida. Jesus então não está apenas ensinando uma nova teoria ou moralidade. Gente, Jesus ele não está ensinando, ele vem ensinar para vocês um jeito legal de ser mais moral. E Jesus ele não vem ensinar uma nova moralidade, ele não vem ensinar uma teoria para a gente. Jesus ele vem e ele vive aquilo que ele prega. Ele vem e ensina para os discípulos. Isso aqui, esses são os valores do reino. Mas ele não apenas ensina para os discípulos e deixa eles viverem do jeito que eles estão. Ele vive aquilo que ele ensina. Ele é o exemplo deles. Jesus é o nosso exemplo. Não é apenas o nosso professor. Contudo, se Jesus fosse só o nosso professor e só o nosso exemplo, isso vai fazer a gente cair em desespero. Por quê?
Porque eu nunca vou ser como ele. Eu nunca vou ser como ele. Se ele conseguir viver dessa maneira e espera que eu viva dessa maneira, legal, Jesus, tudo isso que você falou é maravilhoso, mas eu não consigo viver assim. Se eu tenho que seguir o seu exemplo, toma a sua cruz e me siga, desculpa, Jesus, eu não consigo. Que eu não sei você, mas eu não consigo. Então o que eu faço, Jesus? O que eu faço? Jesus, ele não apenas é o nosso professor, o nosso mestre. Ele não é apenas o nosso exemplo. Jesus, ele viveu a vida que nós tínhamos que ter vivido. Ele cumpriu tudo o que nós deveríamos ter cumprido, segundo a lei, diante de Deus, para que nós pudéssemos viver como ele viveu. Ele se tornou pobre para nos fazer ricos. Ele teve fome para que nós pudéssemos ser saciados. Ele chorou para que nós pudéssemos ser cheios de alegria. Ele tomou o ódio, a rejeição e a exclusão de Deus pelo pecado no nosso lugar, para que nele pudéssemos ser amados, aceitos, reconciliados, trazidos para Deus. Jesus, ele não é apenas um bom mestre. Jesus não é apenas um grande exemplo a ser seguido. Jesus é a força que nos conduz a viver uma vida da maneira que agrada a Deus. Jesus é a força. Por quê? Porque ele viveu a vida perfeita. E nós hoje, por causa dos méritos de Jesus, podemos nos achegar a Deus. Hoje, por causa dos méritos de Jesus, o Espírito Santo nos foi dado como presente. E o Espírito Santo nos dá força para obedecer isso que nós fomos ensinados essa noite. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. E te pedimos graça sobre graça e um inundar do teu Espírito sobre nós, para obedecer a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor viveu a nossa vida perfeitamente, para nos reconciliar com o Senhor, com Deus, para que nós pudéssemos ser aceitos, perdoados, transformados, reconciliados com o Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Nós te agradecemos em teu nome. Amém.